adequados de solução de conflito. Desde então, né, antes da própria lei de arbitragem e antes da lei de mediação, que veio depois também aqui no Brasil. Então, o que a Câmara, Ciesp e Fiesp desenvolve, né? Quais são os serviços que a gente oferece? Então, nós temos a conciliação, a mediação, os comitês de solução de controvérsias e a arbitragem. Então, a conciliação e a mediação, então, como meios, né, não litigiosos, meios adequados, né, através de um terceiro imparcial, que fomenta o diálogo entre as partes na construção de um acordo. O Comitê de Prevenção e Solução de Controvérsias, que é um produto mais voltado para a área de infraestrutura, onde tem um acompanhamento de um board, que são normalmente 3 membros, que fazem acompanhamento de toda a evolução de uma obra. E é muito interessante porque eles, durante o processo, né, enquanto a obra está acontecendo, eles podem emitir decisões que podem ser vinculativas ou não, a depender do formato que as partes concordam, né, contratam. E com isso a obra não é interrompida, né, eles resolvem ali o conflito. Essa decisão posteriormente pode até ser revista em arbitragem, né, ou pelo próprio judiciário, se alguma das partes não concordar, mas naquele momento o conflito ele é resolvido e com isso a gente tem um ganho econômico, financeiro muito grande, porque não tem a paralisação, que é um dos grandes problemas, né? Acho que não só do Brasil, mas no mundo, toda obra costuma ter muito conflito, então é muito interessante essa ferramenta, ela começa a ser adotada com mais ênfase no Brasil. Nós recebemos nosso primeiro caso esse ano, e é muito interessante, depois eu vou mostrar o número para vocês dos casos. E, por fim, a gente tem a arbitragem, que até, até recentemente, né, até esse ano, sempre foi o maior volume de casos que a Câmara recebeu, mas esse ano a gente teve uma mudança de paradigma, esse ano a gente recebeu mais casos de mediação, então é um dado muito interessante. E na arbitragem, nós temos, então, até preciso atualizar aqui, 3 possibilidades de regras aplicáveis, né, que nós trabalhamos. Então, nós temos o regulamento próprio, que é de 2013, foi feita a última versão em 2013 aqui na Câmara. Nós também administramos casos pelo regulamento não citral, né, e isso é muito interessante, né, para os casos internacionais, porque há uma maior confiança das partes, porque já conhecem as regras, então é possível também para nós administrarmos pelas regras não citral. E recentemente também adotamos um regulamento de arbitragem expedita, para aqueles casos que são normalmente de menor valor econômico e que são com provas documentais, né? Não temos perícia, não temos uma dilação probatória, então são casos mais céleres e com um custo financeiramente bem interessante. Então, aqui só para falar um pouquinho de algumas das regras, né, e como a gente trabalha. Então, a Câmara ela tem um código de ética, então todos os profissionais que trabalham conosco, né, assumem que vão seguir essas regras que estão colocadas no código de ética, né, tanto com relação a dever de revelação, né, quanto com relação ao relacionamento com as partes e com a própria Câmara. Todos nós devemos obedecer e seguir essas regras que estão colocadas ali no Código de Ética para dar maior transparência e confiabilidade na administração dos casos. Nós dizemos que a nossa administração é tailor-made, né? Por quê? Porque ela é feita de acordo com as nossas regras, mas, sobretudo, com a vontade das partes, né? Então, a autonomia da vontade, ela é respeitada e nós conseguimos adaptar, então, né, tanto os processos de arbitragem quanto os procedimentos de mediação, a necessidade das partes, né, no ritmo que as partes desejam. Aqui também nós fazemos, então, com a gestão dos casos, o protocolo, né, e o arquivo e toda a organização, né, antes física e agora com a pandemia mais virtual do que física, e também nós estamos caminhando para total digitalização, inclusive dos procedimentos. Nós vamos em breve lançar uma plataforma
Então, vamos virtualizar todo o acesso aos documentos, aos andamentos, aos peticionamentos, logo em breve. Também é interessante observar que há, né, pelo Código de Ética e pelos termos de arbitragem, né, a manutenção do sigilo quando ele é necessário. É claro que existem exceções, como nos casos em que a gente tem arbitragens com a administração pública, esses casos não são abarcados pelo sigilo, mas sempre que as partes os desejam, né, desejam sigilo, então isso é sempre observado. E a Câmara também é responsável por emitir notificações e comunicações de acordo com o que o tribunal arbitral deseja ou com o que é solicitado nas mediações, né, conciliações ou nos dispute boards. Então, essa centralização do trabalho. E também é interessante colocar aqui a questão financeira da gestão, né? A Câmara ela atua para dar transparência na gestão do caso, então tudo aquilo que é recolhido, tudo aquilo que é pago, isso sempre a gente presta conta para as partes da melhor forma possível, né, para que não haja dúvida sobre a gestão financeira e os profissionais sejam devidamente remunerados pelos seus trabalhos. Então, aqui, só para mostrar para vocês um pouquinho de como que é a nossa infraestrutura, tá? Isso aqui é a nossa sala de audiência, nós temos 2 salas, recentemente a Câmara passou por uma ampliação do seu espaço físico e uma reforma. Então, essa é a nossa sala principal, aqui a gente tem uma cabine de operação de som, que é isso aqui que vocês estão vendo aqui, e aqui a gente tem um espaço para tradução, cabine de tradução, e nós podemos também usar a videoconferência, e ainda não retornamos às atividades presenciais, mas estamos confiantes de que logo, logo estaremos recebendo todo mundo aqui de volta. Essa aqui é a nossa sala nova de audiência, ela é menor do que a outra, para atender casos com menos volume de pessoas, né? Mas também tem a mesma infraestrutura, né? Aqui a gente tem a cabine de apoio. Aqui nós temos as salas onde a gente recebe as testemunhas, né? Ficam isoladas ou também utilizamos para fazer reuniões. Aqui nós temos uma sala para mediação, então, com a mesa redonda, para facilitar o diálogo, né, não em lados opostos, como no caso da arbitragem. E aqui é onde funciona a nossa secretaria, os nossos colaboradores ficam aqui, né, nessa sala. Então, só para falar um pouquinho da estrutura, nós temos, né, a presidência da Câmara, que é composta pelos ex-ministros, né, ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Sidney Sanches, o presidente, e a ministra Ellen Grace, que é a nossa vice-presidente. Nós temos um conselho superior, que é formado por profissionais de renome, né, reconhecidos e com reputação no mercado, e nós temos aqui a honra de ter a doutora Fernanda Levi, que faz parte do nosso conselho superior, e temos aqui o doutor Adolfo Braga Neto, que é membro da nossa comissão de mediadores, né. Depois nós temos, então, a secretaria-geral, eu assumi recentemente essa posição de secretária-geral, nós temos a doutora Jéssica Cacique, que é a secretária-geral adjunta, temos 3 secretarias, então são 3 secretarias para administrar os procedimentos de todos os tipos, e temos também a equipe financeira e administrativa que presta apoio, então, para as atividades dos casos. Eu já disse para vocês a nossa estrutura. Então, aqui eu queria falar um pouquinho para vocês daquilo que eu já comentei, que são os números, né? Então, quantos casos a Câmara já administrou nesses 26 anos de história? Então, nós chegamos à marca de 741 casos, nós somos a segunda, acho que em volume de casos, a primeira é a Câncer CBC, que a Cristiane vai falar daqui a pouquinho para vocês. E o que é interessante observar, né, é que sempre, como eu disse, a arbitragem ela vem num crescente, né, desde 98, mas aqui em 2021 a gente, aliás, ela já teve uma queda no ano passado, já acho que entendemos que já como reflexo da economia, da pandemia, né? E nesse ano, em 2021, tivemos essa surpresa que é o número de mediações superando então o número de arbitragens recebidas. Então, até o momento,
Nós temos 66 casos no total, com as mediações liderando aqui o número de casos, e o nosso primeiro caso de dispute board, então, indicando que essa ferramenta começa, então, a ser utilizada e que deve vir aí para o futuro. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, também ilustrando os números que estão ali. Então, a gente sempre vê aqui as mediações baixinhas e, de repente, a mediação aqui superando. A doutora Fernanda está sorrindo, né? Fernanda, as mediações estão realmente, isso é fruto de um trabalho muito, muito bacana, né? Muito grande que tem sido realizado. Então, a gente vê que a mediação ela tem tomado um espaço importante e merecido para a solução dos litígios. Bom, então, só para exemplificar, aqui, né, em 2020, 2021 a gente não tem esses números fechados ainda, então foram 129 arbitragens, 113 pelo regulamento próprio da Câmara e 16 pelas regras da Uncitral. Tivemos 7 mediações, 5 pelo rito comum e 2 por um programa que depois eu vou falar um pouquinho para vocês que foi realizado, que foi o programa de mediação social. E a gente teve 10 casos com a administração pública. Em 2020, então, a gente teve 38 arbitragens iniciadas, na verdade, aqui são 7 mediações, preciso corrigir. Então, o ticket médio dos casos de arbitragem em 2020 foi de 42 milhões e meio, e o maior valor de uma arbitragem foi de 1 bilhão e 300 milhões. Nas mediações, o valor médio, né, foi de 16 milhões, e o maior valor foi de 47 milhões. E mediação social, que era um programa para a gente atender casos menores, efetivamente, a média foi de 10 mil reais. Aqui é interessante verificar qual é o perfil do usuário. Então, a gente teve arbitragens com múltiplas partes, 83 casos, o que dá uma média de 64% em 2020, e de 71% nos casos em andamento, e de 71,8% nos casos iniciados em 2020. Então, sem ser multipartes, que são os casos individuais, foram 46 casos, e nos casos em andamento, então, a gente teve 37,7% e 28,2% nos casos iniciados em 2020. Aqui, então, a gente tem hoje, né, pensando em atendimento ao público, né, partes de 14 jurisdições diferentes, então a Câmara tem uma projeção internacional de atendimento. Aqui, para dar uma ideia também das matérias que a gente tem trabalhado, então, em 2020, as arbitragens tiveram como maior foco as matérias societárias, foi 38%, seguida de contratos empresariais em geral, e depois de contratos de fornecimento de bens e serviços, e contratos em construção civil e energia, e contratos internacionais. Aqui a gente está falando dos casos com a administração pública, que são aqueles 10 casos em andamento que eu já tinha comentado, e quando a gente fala de casos com administração, o ticket sobe bastante, o ticket médio, porque são valores, né, ligados a obras, grandes obras de infraestrutura. Então, a gente vai falar aqui que o valor médio é de 123 milhões, o maior valor em andamento foi de 500 milhões, e o total ultrapassa 1 bilhão. Com relação às mediações, as matérias, né? Então, nós temos aqui contratos empresariais e de fornecimento de bens e serviços, como os líderes aqui dos casos. Temos também na área de construção civil e energia e outros temas. Aqui, falando um panorama de como são compostos os tribunais arbitrais. Então, em 2020, a gente teve 70% de tribunal arbitral e 29% de casos de árbitro único. E é uma grande preocupação, né, com relação à diversidade. Então, cada vez mais a gente tenta levantar dados estatísticos, né, a respeito disso. Então, a gente vê que nos painéis nós temos uma composição de 28% de mulheres e 72% de homens, quando a gente pensa, então, em casos com árbitros únicos. E os ritos desses casos, né, a maioria, a gente tem quase 60% pelo regulamento próprio e 42% pela Uncitral.
Aqui, quando a gente pensa em tribunal arbitral, então, o volume de mulheres, infelizmente, ele cai um pouquinho quando a gente pensa em coárbitro, então 21%, 80% de homens, mas é interessante observar que, normalmente, os árbitros presidentes são escolhidos pelos coárbitros, e a gente vê um aumento no número de mulheres. Isso me traz a impressão de que os homens estão realmente preocupados em inserir mais mulheres na composição dos tribunais. Então, a gente vê com alguma frequência que, quando os coárbitros são homens, há uma tendência que eles pensem em mulheres para presidir o tribunal, e isso é uma coisa, né, muito, muito bacana que tem acontecido. Aqui é um gráfico que eu gosto muito de mostrar, porque ele considera a evolução da indicação de mulheres, considerando o número total de indicações. E ele mostra que de 2016 para 2020, a gente teve basicamente o dobro de indicações de mulheres, considerando o volume total de indicações. Então, isso traz um panorama muito feliz, né, de que a gente, pelo menos na questão do gênero, já conseguiu ter uma boa evolução e continuamos. Mas a gente sempre pensa que pode fazer mais, né? Então, a diversidade, ela não é só de gênero, né? Ela é um dos fatores, mas a gente também pensa na diversidade racial, né? E a gente tem tentado promover também a inclusão nesse sentido. Então, quais são as atitudes e o que a Câmara tem feito para isso? A Câmara, ela aderiu ao Era Pledge, que fala principalmente da questão da diversidade de gênero. Então, a Câmara, em suas indicações, ela tenta, né, sempre pensar em nomes femininos também para compor, né, os tribunais e para os eventos que ela produz. Nós fizemos, nesse ano, um workshop voltado para mulheres, né, para a inclusão de mulheres, treinamento e capacitação de mulheres em arbitragens, que foi produzido com o Women on Board, que é uma instituição que ela certifica empresas que têm mulheres em seus conselhos, pelo menos 30%, né, das representantes dos conselhos são mulheres, e ela faz essa certificação. Foi uma iniciativa muito, muito, muito proveitosa. E a outra vertente que nós temos também, né, é a adesão ao RIO, Racial Equality for Arbitration Lawyers. Então, também tentando fazer a diversidade, né, chegar na questão racial. E para isso, que a gente, né, uma ação prática que a gente tem feito foi promover, junto com uma ONG, uma ONG, organização não governamental, um curso de capacitação para jovens negros com a ONG Educafro. A Educafro, ela é uma ONG que é presidida pelo Frei Davi, que tem um trabalho social muito importante aqui na comunidade brasileira. E nós temos feito esse trabalho, então, esse workshop, ele está, né, em andamento, e nós tivemos uma primeira fase que foi falando de mediação, a doutora Fernanda e a doutora Adolfo, né, contribuíram com esse trabalho, foi muito bacana, e agora a gente está falando de arbitragem para eles e buscando treiná-los também para atuar nesse mercado de arbitragem. E, para falar um pouquinho do aumento do número de casos, né, em mediação, eu só queria trazer para vocês que esse é um esforço que tem sido feito já há muitos anos, que a gente hoje vê os resultados, mas que ele é fruto do Pacto de Mediação, que as entidades assinaram já em 2014. Perdão, eu estou ouvindo um barulho. Tem um áudio que está... Lilian, aproveitando, a gente tem mais dois minutinhos, rapidamente, tá? Já estou encerrando, doutor. Obrigada. Então, eu só queria destacar que foi um esforço que foi feito pelas entidades, assinando o Pacto de Mediação. Continua algumas pessoas, desculpa. Não. Isso não preciso. Elias, você poderia... Eu agradeço a organização para ajudar-nos aqui. Para montar esse áudio? Tem alguém que está em algum lugar público e não deve ter percebido. Não, ainda não.
Gostaria a organização mudar um pouquinho. Ok, obrigado. Então, nós tivemos, né, esse trabalho, ele vem sendo desenvolvido já há alguns anos, então as entidades aderiram ao Pacto de Mediação, né, onde há um compromisso das empresas e dos empresários em fomentarem esse método de resolução de conflitos. Depois as entidades também fizeram um convênio com a Empresa Amiga da Justiça, que é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo. E ano passado a gente teve um projeto que foi atender gratuitamente casos até R$100.000, que foi a mediação social também como forma de incentivar o uso da mediação. E nesse sentido, nós fizemos inúmeras reuniões com os associados do CIESP e da Fiesp, falando da ferramenta, né, virtualmente, porque não poderíamos fazer de forma presencial, mas foi muito gratificante, porque o resultado veio agora em 2021, foram casos que não são de mediação social, são do regulamento comum de mediação, mas que mostram que houve realmente um aumento na consciência, né, no uso do método. Então, a gente teve esse número aqui, que é o aumento de 486% no volume dos casos. Aqui seguem meu contato, se tiverem alguma dúvida, quiserem mandar e-mail, por favor, fiquem à vontade, eu fico à disposição. Obrigada, doutora Adolfo. Obrigado a você, Lilian. Vamos passar, parabéns pela apresentação, excelente. Vamos passar a Cristiane, por favor. Olá, bom dia a todos, a todas. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos de Angola por este convite ao CANSA-CBC. É um prazer aqui falar em nome da instituição. Agradeço ao querido amigo Adolfo Braga, ao Dr. Sérgio Godinho pela acolhida, aos colegas aqui de painel e a todos os que estão acompanhando aqui o evento. Eu vou também apresentar, deixa eu ver se eu compartilho minha tela com vocês. Vocês já veem minha tela? Perfeito, Cristiane. Somente se você puder... Isso, perfeito, obrigado. Bom, então eu vou focar a minha apresentação hoje do CANSA-CBC no nosso procedimento de mediação, né? A gente sempre fala tanto de arbitragem, então hoje eu resolvi aqui focar um pouco mais na mediação e contar para vocês como é que a gente trata da mediação dentro do CANSA-CBC. Bom, vamos contextualizar então, né, os objetivos estratégicos do CANSA-CBC. Enquanto instituição, nós somos embora a gente seja CAN, né, CANSA-CBC, todo mundo confunde com Câmara, mas nós somos o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Nós somos, então, um órgão da Câmara de Comércio, e isso confunde bastante as pessoas, né, que pensam que a gente só ali administra casos relacionados a empresas, né, porque o foco é empresarial mesmo, mas que entendem ali que a gente faz essa administração entre empresas brasileiras e canadenses somente, que não é verdade, né? Então, são conflitos, né, administrados entre brasileiros ou partes de outros países diversos, não tem essa referência só a empresas brasileiras e canadenses. Então, os nossos objetivos enquanto instituição são a divulgação dos ADRs, né? A gente, então, enquanto associação sem fins lucrativos, a gente promove sempre, gosta de sempre patrocinar eventos, de promover debates sobre esses métodos, buscando que a cultura, né, seja disseminada em relação a esses métodos num país que a gente, né, a gente usa bastante judiciário ainda para resolver conflitos, né? As pessoas ainda não conhecem muitos métodos. Então, a gente busca, assim, essa divulgação dos métodos alternativos, ou melhor, os adequados, né? Então, nós fomos, a data de inauguração, né, do Centro de Arbitragem é de 1979, assim como a Câmara da Ciesp, né, a gente também é anterior à Lei de Arbitragem. Então, a gente já, desde 79, né, um grupo de professores da Universidade de São Paulo de Direito Internacional, já vendo, né, a expressão da arbitragem, principalmente no exterior, quiseram, né, fundaram essa comissão de arbitragem dentro da Câmara de Comércio para tentar fomentar,
E aí, mas assim, o número de casos realmente ele aumentou de fato a partir da lei de arbitragem, nossa, que é de 96, né? Mas mais ainda depois do reconhecimento da constitucionalidade da lei de arbitragem em 2001 e a ratificação da Convenção de Nova York em 2002, né? Então, a gente desenvolve aí as melhores práticas, temos bastante caminho já percorrido nesses anos todos aí de existência, né? E o nosso foco principal é a satisfação dos nossos clientes na administração desses métodos, né? E eu já vou falar para vocês quais são. Clientes todos que a gente são mediadores, partes, árbitros, peritos, assistentes técnicos, todas aquelas pessoas que fazem parte dos processos, né? A gente identifica como cliente. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas já adiantando, nós somos certificados pela ISO 9001, né? Então, nós temos, inclusive, passamos semana passada por auditoria, todos os anos somos auditados, todos os anos nós enviamos para todos os participantes dos procedimentos daquele ano, né, da data de corte, uma pesquisa de satisfação, a qual a gente tem a honra, né, de responder a cada uma das pessoas que se identificaram, que fizeram sugestões e que eventualmente fizeram até crítica, né, para que a gente possa sempre melhorar. Então, isso aí também é um foco nosso na satisfação dos nossos clientes. E aí os métodos, né, o que a gente trabalha no Câncer CBC? O nosso carro-chefe ainda é a arbitragem, né, nós temos, hoje, nós estamos já em 2021 com mais de 100 casos recebidos, houve um aumento do número de arbitragens em relação ao ano passado, a gente sempre diz que esses anos em que a gente tem crise, né, a gente está aí quase 2 anos em pandemia, então, os números de casos acabam subindo, a mediação é outro método que nós administramos casos, né? Também tivemos um aumento de casos de mediação. Comitê de Prevenção e Solução de Conflitos, que são também os dispute boards. Nós estamos com 2 casos de dispute boards e eu fico muito feliz de falar do primeiro caso que a gente teve, que entrou em janeiro agora de 2021, que foi bem sui generis, né? Geralmente, como a Lilian bem disse, os dispute boards, eles vêm ali em contratos de construção, infraestrutura, né, para acompanhamento do contrato. E esse nosso primeiro dispute board, ele veio de um acordo, de uma mediação que a gente administrou. Então, as partes celebraram um acordo na mediação e ali colocaram que esse acordo, ele seria acompanhado por um dispute board. Foi uma comediação, o dispute board também, né, acabou sendo com os mesmos membros da mediação, foi bastante interessante, então foi bastante rico, e a gente, da mesma forma que a mediação teve êxito no acordo, o dispute board acabou também, e eles estão acabando de celebrar um acordo dentro do dispute board. Então, assim, muito bacana, resolveram, né, encerrar o contrato, mas foi um acordo ali, as partes celebraram. Temos o Comitê de Controvérsia sobre Registro de Domínio, esse está temporariamente suspenso, esse é um convênio que nós temos com o NIC.br, que é a autoridade para registros de domínio, né, de internet, ele está temporariamente suspenso, esse convênio, por conta de melhorias no sistema que a gente está buscando, né, então a gente vai alterar todo o regulamento, cada um desses métodos aí tem os seus regulamentos próprios, tabelas de despesa e tudo mais. Então, as listas de especialistas, né, árbitros, mediadores, e também temos a autoridade nomeadora em ADRs e nomeação e indicação de peritos especialistas. Isso nos casos em que as partes em arbitragens ou métodos ad hoc não consigam lograr êxito na indicação de árbitros, mediadores, especialistas ou peritos, né, então pedem para que o Câncer CBC faça isso na pessoa da presidente. Eu já vou dizer aqui para vocês, a respeito da nossa estrutura, né? Então, a nossa presidente hoje é a doutora Eleonora Coelho, muito bom, nossa primeira presidente mulher, né, sensacional. A gente tem 3 vice-presidentes, doutor Rodrigo Garcia da Fonseca, a doutora Silvia Patikowski e o doutor Ricardo Aprigliano. Temos um departamento de desenvolvimento institucional, que cuida dessa questão toda de divulgação, né, cuida das nossas estatísticas, dos patrocínios a eventos, toda essa questão mais institucional mesmo. A Secretaria-Geral, que chefia a nossa secretaria, né,
Eu faço parte da coordenação da secretaria, com a minha colega, doutora Silvia Salatino, também super aí, né, da mediação. Nós dividimos aí a coordenação das secretarias do Câncer CBC, que são 8, né, eu coordeno as secretarias de 1 a 4 e a Silvia de 5 a 8, e essas secretarias do Câncer CBC são especializadas, então cada um tem a secretaria, por exemplo, a 7 é de administração pública, né, cuida de casos de administração pública, a 6, por exemplo, é a secretaria que cuida de mediações. Temos também uma secretaria que administra procedimentos com regulamento da UNCITRAL também, que é a secretaria 2, né? Então, cada uma ali tem o seu foco, né, de atuação. Nós temos os conselhos consultivos de arbitragem e de mediação também, né, que cuidam dessas questões mais de estruturais desses métodos de desenvolvimento, como que a gente pode melhorar sempre, né, esses métodos que administramos. Bom, o modelo de administração do Câncer CBC, ele vem pautado na experiência e tradição, né, como eu disse, a gente já está aí no mercado desde 79, para solucionar casos complexos, então são geralmente casos bastante grandes, né, de valores elevados e de uma complexidade bastante alta também, com case management, a nossa secretaria também bastante especializada, né, eu vou falar um pouquinho no próximo slide a respeito dos nossos case managers. Temos uma infraestrutura em São Paulo e no Rio, a nossa sede fica em São Paulo, mas nós temos um escritório no Rio de Janeiro também, permite realizar ali audiências, reuniões de menor porte no nosso escritório. Fazemos toda a administração financeira do caso, então, desde que inicia com o recolhimento das taxas de administração, honorários dos árbitros, fundo de despesa, que é um valor que a gente recebe para as despesas mesmo do procedimento, também fazendo um relatório final de custos, mostrando para as partes tudo que entrou e que saiu do procedimento, né, quanto e como foi gasto esse dinheiro. Segurança de custo, porque nós temos uma tabela de despesa, então a parte, sabendo ali o valor estimado do conflito, ela tem uma calculadora no site, ela entra, coloca o valor ali, já sabe quanto vai pagar no início, as custas são recolhidas no começo do procedimento, né? Em apoio ao regulamento, nosso regulamento de mediação ele é de 2016, o nosso de arbitragem em vigor é de 2012, mas nós estamos passando por uma reformulação do nosso regulamento de arbitragem, então em 2022 teremos um novo regulamento. Esse novo regulamento, a Minutel, está em consulta pública, inclusive, todos quiserem, no nosso site tem lá um link para consulta ao novo regulamento, a gente ficaria muito feliz de receber as contribuições de todos, e como eu disse, nós somos certificados pela ISO 9001, de modo que todos os documentos, né, que são 8 secretarias, então as notificações, os documentos, os casos, eles andam da mesma forma e com os mesmos padrões de documento em todas as secretarias, né? Então, a pessoa que tem um caso sendo administrado na primeira secretaria, na 1, vai ter os mesmos documentos, tudo do mesmo jeitinho, o mesmo procedimento nas demais. Bom, falando um pouquinho da nossa secretaria, que é a nossa menina dos olhos, né, a gente, assim, eu fui case manager, né, do Câncer CBC durante 6 anos, administrando procedimentos de arbitragem e de mediação. Então, assim, a nossa secretaria é sensacional, nós temos, cada secretaria é composta por um case manager e um assistant case manager, são todos advogados com experiência em métodos adequados, administram os casos do começo ao fim, tem uma atuação mais presente na fase administrativa, né, na arbitragem, enquanto não se constitui o tribunal arbitral, e na mediação até ali que as partes indiquem o mediador. Fazem o gerenciamento dessa questão e solução de questões no curso do procedimento, então, advogados, árbitros, sempre tem um ponto ali para resolver as suas questões com a secretaria, né? A gente costuma dizer, né, cada secretaria tem uma média de uns 46, até entre 45 e 50 procedimentos cada uma, né? E a gente fala, quando a gente atende o telefone e a gente sabe que é um advogado, a gente já sabe até de que caso que ele vai falar e possivelmente o assunto, né, de tão personalizado que é realmente aí o atendimento. Então, a gente faz toda essa orientação das políticas e práticas do Câncer CBC,
explicando o regulamento. A gente fala também a função pedagógica da secretaria, né? São muitas as pessoas ainda que não conhecem, mesmo tendo cláusula indicando que vai resolver o conflito por um método no Câncer-CBC, não sabem o que é o método, como funciona, como é que funciona a nossa administração. Então, a gente sempre, né, nessa função bastante pedagógica, é bastante importante a imparcialidade nos contatos da secretaria, né, um ponto ali neutro, vamos dizer assim. Mediação, a gente, né, é difícil falar neutralidade, mas é aquele ponto imparcial, né, para o advogado, não ter aquele contato direto com o mediador, ou direto com o árbitro, sem que a outra parte tenha conhecimento. Então, é sempre a mediação da comunicação e celeridade, redução dos custos, né, porque a gente está ali acompanhando os casos muito de perto, então, sempre que tem algum tipo de demora, assim, a gente acaba verificando o que está acontecendo. Então, vamos lá direto agora para ver como é que é a mediação, né, dentro do Câncer-CBC. A gente achou, nossa lei de mediação no Brasil é a 13.140, 2015, a gente não tinha, né, lei de mediação no Brasil antes desta, e todo mundo ficava naquelas, será que se tiver, porque o brasileiro gosta de uma lei, né, a gente, se não tiver, fica um pouco inseguro. Então, assim, todo mundo achou que quando viesse a lei, pronto, né, todo mundo vai começar a usar, e que fosse um divisor de águas, e pra gente, pelo menos, na nossa experiência, a gente viu que nem foi assim. Inclusive, a grande parte das mediações que a gente tem recebido são mediações, assim, voluntárias, não tinha cláusula, né, então veio a solicitante, apresentou um pedido, a gente convidou a outra parte que veio, e assim foi o procedimento, né, então, acho que, pelo menos na nossa visão, não foi, assim, claro, é importante a gente ter a lei, né, mas para o Câncer-CBC na administração não foi aquela situação de mudar muito paradigma. Então, assim, falando em paradigma, né, a mediação vem mesmo para mudar isso, naquela questão fundada em direitos, que as partes batem o pé naquilo que elas querem, para a gente focar no que realmente interessa, o que elas querem ali, que está por baixo de tudo aquilo que só está aparecendo, né, a gente, às vezes, no conflito, a gente só vê a ponta do iceberg e não vê tudo aquilo que está para baixo, então, a mediação aí busca isso. Então, fazendo aí um contraponto entre os métodos adversariais e a mediação, né, a gente tem as partes nos métodos adversariais mais adversários, representadas por advogados falam por elas, mediação, ao contrário, mais colaborativa, partes ativas falam mais, né, do que os seus advogados. Nos métodos adversários, os advogados representam as partes, são seus defensores. Na mediação, são mais estrategistas, conselheiros, vão mais buscar naquela ajuda na hora de fazer o acordo, deixa as partes falarem, né, não seus advogados. E na adversarial, o foco é no passado, você tenta resolver uma coisa que já aconteceu, né, mediação a gente sempre olha para o futuro, mas também, né, focado naquelas relações mais duradouras, em que as partes querem manter a relação, então a mediação vem aí para ajudar nesses casos. Como é que, então, a gente tem o início das mediações no Câncer-CBC? Como eu disse, pode ser por cláusula no contrato, né, e que cláusula pode ser autônoma, escalonada, mixed mode, ali envolvendo outros métodos. Então, como eu disse já, né, a maior parte dos nossos casos acaba vindo, inclusive, por voluntário, né, sem que tenha cláusula, as partes pensam, puxa, vou tentar mediação, por que não, né? E aí, a gente tem um termo de mediação que, quando a gente tem já o mediador escolhido e já assinando ali seu termo, né, de que vai ser mediador, o termo de mediação que dá cumprimento às condições, previsões estabelecidas no contrato, faz um calendário de todas as reuniões que vão acontecer dali para frente, estabelecem as regras básicas ali do procedimento. Esse é um modelo, vou passar bem rapidamente, da nossa cláusula escalonada, né, modelo de cláusula do Câncer-CBC, para uma mediação seguida por arbitragem. É sempre legal quando a gente dá, assim, agradece quando as partes usam essas cláusulas que são mais básicas, né, porque sempre que as partes tentam mudar muito aquilo que está no regulamento, achando que vai adiantar, né, que vai fazer com que o procedimento ande mais rápido, acaba que empaca em alguma coisa, porque o regulamento ele é todo estruturado racionalmente, tem um porquê e um para quê das coisas, né? Então, usar uma cláusula modelo ajuda bastante na administração, embora as partes
achem que pode ser mais célere estabelecendo prazos diferentes, um modo diferente, né, de seguir com aquele procedimento, acaba que não é bem assim na prática. Bom, vamos lá, mediação. Então, ela pode acontecer por consenso, né? A parte apresenta o requerimento conjunto ou não, e se não for, mediante convite. Então, o que a gente faz? Se as partes apresentam um requerimento conjunto, a gente já segue logo de cara para indicação de mediador, e caso contrário, a gente convida, né, a outra parte, a solicitada, né, para ver se ela quer participar. Então, não existe aquela obrigatoriedade, obviamente, né, então a gente convida, a gente sempre, o primeiro passo, depois que a gente manda o convite, a gente convida essas partes para uma reunião prévia, né, nessa reunião prévia, o case manager responsável pelo procedimento explica como que é a mediação, né, às vezes nessas partes que são mais resistentes, a gente acaba explicando qual que é o benefício e tudo mais, porque muitas vezes vem também sem entender, tem uma coisa muito boba, né, ligada à mediação, que o pessoal acaba ligando, mas é uma coisa com psicologia, a gente não tem nada a ver, né, inclusive, quando eu mostrar para vocês os valores em disputa que vieram nos casos de mediação, vocês vão levar um susto, né, porque as pessoas acham que, de repente, vem para casos menores e não é assim, de fato. Aqui a gente passa por algumas das várias vantagens da mediação, né? Sigilo e confidencialidade. Então, se a gente receber alguma ligação, secretaria perguntando se tem algum procedimento com aquela parte, a gente não diz, nem se tem, se não tem, né? Mantém o sigilo. É muito importante para o negócio das partes, sigilo, né? Às vezes, por questões até de valor de ação das empresas, é bom que não saibam, né? Às vezes que existe esse conflito. Segurança, controle e previsibilidade do processo, as partes têm um controle efetivo do processo, né, ao contrário daqueles que são heterocompositivos, vamos dizer, né, que tem o terceiro ali tomando conta, né, procedimento é flexível, célere e menos oneroso, de fato, se vocês puderem olhar, tiverem curiosidade, a tabela de despesa da mediação é bem mais em conta do que a da arbitragem. Ganhos e benefícios recíprocos, né, acho que uma das melhores das vantagens da mediação para as partes, acho que é o ganha-ganha, né, o famoso ganha-ganha, gerenciamento do risco do conflito e foco no negócio, então, você não fica gastando aquele tempo nas questões processuais, que muitas vezes, que acontece na arbitragem, né, por mais informal ainda que seja a arbitragem, mais informal do que o judiciário, mais a gente ainda se vê pego em situações em que as partes brigam, usam táticas de guerrilha para atrasar processo, e aí acaba complicando bastante. Aqui é um fluxo rápido do nosso processo, então a parte interessada, ela entra com requerimento de mediação endereçado ao centro de arbitragem. Como eu disse antes, nós convidamos ambas as partes para reuniões prévias em que a gente explica como que acontece o procedimento, os benefícios e tudo mais, explicamos que o mediador não é uma pessoa que vai dar a decisão para as partes, né, vai ajudá-las com as ferramentas todas a construir um acordo, né, a retomar o diálogo, que às vezes já não existe mais, com base no valor que as partes determinam, logo depois das reuniões prévias, a gente recolhe as custas, e aí as partes são notificadas para escolherem o mediador, que pode ser por consenso, né, se elas não tiverem consenso, elas fazem uma lista de 5 nomes, e se houver ali um consenso, esse nome é o que será escolhido, e também tem indicação pela presidente, caso não haja acordo das partes. O próprio mediador, vendo o caso, ele pode escolher pela comediação, nós já tivemos processos com comediação, né, e aí o mediador ou os mediadores assinam e respondem um questionário de conflito de interesse e disponibilidade, para verificação de conflitos aí em relação às partes envolvidas no processo. Então, depois disso, segue a assinatura do termo de mediação, tem natureza de contrato, né, todos os participantes assinam, mais o CANCE-CBC, determinando as regras básicas de como vão ser os procedimentos e já estabelecendo, como eu disse antes, as reuniões, aí um calendário prévio, né, de reuniões, e aí seguem as reuniões. O bacana da mediação é que, ao contrário da arbitragem, que vai um tempo maior, a gente já viu mediações acontecerem com reuniões diárias, né?
dependendo da necessidade, da urgência que as partes têm, então o procedimento ele consegue andar justamente no passo da necessidade das partes. Cristiane, desculpa te interromper, é que o tempo está meio escasso, então... Eu vou encerrar já. Por favor. Obrigado. Já vou caminhar para o imagina. Então, o encerramento se dá por acordo, né, ou decorrido o prazo de 30 dias da assinatura do termo de mediação, ou da comunicação do mediador ou qualquer participante pelo desinteresse em continuar, já que a mediação é voluntária. Então, aqui eu já falei, né, a gente tem os case managers especializados, regulamento, uma lista de mediadores e código de ética, tabela de despesa e uma resolução administrativa que dá desconto na taxa de administração. Então, se a parte quiser partir por uma arbitragem, por exemplo, depois da mediação, ela usa aquele valor que ela pagou na taxa de administração como desconto na taxa da arbitragem. Aqui é uma previsão só de custo, né, da taxa de administração. A gente tem uma tabela que vai até 750 mil, pagando de taxa de administração R$10 mil, e os honorários dos mediadores, eles partem de 20 horas mínimas, é o que os mediadores recebem aí para os processos de mediação. Rapidamente, os dados do CANCE-CBC, como eu disse, até hoje nós tivemos 89 procedimentos administrados, né, o nosso primeiro regulamento foi de 98, temos atualmente 10 em andamento e os valores em disputa até então somam 11 bilhões de reais. E aqui, só para mostrar para vocês a nossa infraestrutura, né, nós temos aqui a sala de arbitragem, aqui a gente percebe, né, como a Lilian disse também, a questão do adversarial e o não adversarial da mediação, né, aqui essa mesa de baixo do tribunal arbitral, as paralelas dos advogados, um de frente para o outro, né, e aqui a nossa mesa de mediação maravilhosa, com a mesa redonda, né, aqui a gente não consegue saber quem é quem, né, quem é o mediador, quem que é o sócio majoritário, de repente, de uma empresa, que é minoritário, então todo mundo ali em pé de igualdade. E nós temos um auditório que nós fazemos votos aqui de que logo voltemos a usá-lo para eventos, né, por conta da pandemia faz um tempão que a gente não usa, estamos todos em home office ainda também, desejando muito que a gente volte rapidamente. Eu peço desculpas se eu me alonguei aqui no tempo e agradeço bastante aí ter falado com vocês, fico à disposição. Obrigado, desculpa eu ter te interrompido, perdão, né? Desculpa as duas falhas cometidas contigo. Obrigado, excelente apresentação, acho que nos brindou com uma visão geral sobre o CANCE-CBC. Muito obrigado. Doutora Fernanda, por favor. Bom dia a todos e a todas, boa tarde também a todos e a todas. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês para falar de um tema que nos é tão caro, né? Desde já agradecendo o convite que nos foi feito, Adolfo querido, companheiro nessa longa jornada, Dr. Sérgio Godinho, muito obrigada, espero vê-lo pessoalmente em breve, ou aqui ou aí, ou aqui e aí, né? Uma alegria estar ao lado da Lilian e da Cristiane, compondo esse painel, e saudando, né, a senhora secretária, a doutora Ana Celeste, e saudando também o nosso querido ministro Buzzi, professor Kazuo Watanabe, também, e especialmente, os grandes construtores da mediação em nosso país. Então, aqui me cabe, nesse momento aqui, nesses breves minutos, né, falar um pouco sobre o papel do CONIMA e também trazer a experiência da Camarbe em termos de mediação. O CONIMA é uma instituição, né, sem fins lucrativos, né, que reúne instituições que administram procedimentos dos meios privados de solução de controvérsias e, mais recentemente, também acolhe pessoas naturais, físicas, né, que transitam e que se dedicam aos meios privados de solução de controvérsias, mediação, conciliação, arbitragem, dispute board, enfim, fomentando, né, esse ambiente privado de solução de controvérsias. O CONIMA, ele nasce,
né? A história do CONIMA acaba se misturando com a história da mediação e da arbitragem em nosso país, porque ele nasce, né, sob, vamos dizer assim, os auspícios, né, do Dr. Petrônio Muniz, um grande mentor da lei de arbitragem, e quando ele pensou que nós podíamos e deveríamos ter uma legislação específica a respeito, ele também pensou que nós poderíamos e deveríamos ter uma instituição que pudesse velar pelas boas práticas dos meios privados de solução de controvérsias e fomentá-los. Então, nós temos, vamos fazer 24 anos, né, de existência, agora em novembro. Adolfo é fundador, grande mentor aqui também entre os nossos participantes, temos outros, né, enfim, componentes da nossa diretoria, e aqui Lília e Cristiane representando nossas filiadas, né? A gente pode olhar para essa história do CONIMA, eu percebo que em 3 momentos, ou sob 3 perspectivas, né? No primeiro momento, de semeadura, né, em que nós construímos e nos dedicamos a elaborar os pilares das boas práticas. Então, nós estamos falando do Código de Ética, né, voltado à arbitragem, voltado à mediação, a construção de um cenário propício à utilização da arbitragem e da mediação. Naquele primeiro momento, eu diria que mais voltado à arbitragem. Então, quando eu vejo o câncer CBC, aqui eu não posso deixar de fazer referência, né, ao Dr. Straub, ao Dr. Antônio Luiz, né, que lá no começo relatam que iam de escritório em escritório, né, divulgando a arbitragem e falando da utilização, da adoção das cláusulas, né, que depois levariam, né, à arbitragem. Então, assim, foi um momento de muita semeadura. E o CONIMA nasceu com esse viés e com essa vocação nacional. E neste contexto foi construindo também a nossa grande família, né, os nossos superintendentes por todos os estados, para que, para além dos centros que inicialmente tinham desenvolvido a arbitragem e mediação, outros centros também pudessem, né, desenvolver esse cenário, contemplando a riqueza local, né, e o saber local. Então, acho que esse é um momento muito voltado, né, às bases, à construção das bases e do fomento dos meios, especialmente da arbitragem. Eu diria que na última década, ou pelo menos nos últimos 15 anos, a mediação começou a tomar, vamos dizer assim, mais espaço dentro das nossas pré-ocupações e ocupações. Então, nos dedicamos também, né, a auxiliar e levar a voz da comunidade que congrega a mediação junto aos projetos de lei, que depois acabou culminando com a lei de mediação, reforma do Código de Processo Civil, antes a resolução 125. Então, assim, nesses últimos anos, a mediação vem crescendo e vem ganhando espaço. E o CONIMA sempre focado e preocupado e tomando, né, muitas vezes a dianteira em assuntos que lhe parecem, vamos dizer assim, tendências em relação à sua utilização. Então, nesse sentido, temos comitês que se dedicam ao estudo e ao fomento, né, dos meios privados junto à administração pública, nas questões trabalhistas, nas questões voltadas aos meios online, né, de resolução de disputas, mesmo antes da pandemia, pesquisa, assuntos legislativos. Então, assim, é um acompanhamento diário, né, de todas essas atividades que envolvem tanto um campo institucional, nas nossas relações institucionais com o Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil, os demais conselhos, né, profissionais, como também
né, na divulgação entre os usuários, fazendo a ponte para a sociedade. Então, com inúmeros eventos, webinars, agora, mais recentemente, né, os nossos webinars que acontecem às sextas pela manhã, o nosso congresso anual, nosso encontro anual, um evento especialmente dedicado a dar oportunidade para novos talentos, publicação. Então, assim, é um trabalho hercúleo, né, e, ao mesmo tempo, extremamente prazeroso e recompensador, né? E ele é um trabalho feito em parceria com o SEBAR, em parceria com o FUNAM, em parceria com o ICFML, em vários convênios, a B2L, CRA, Conselho Regional de Administração, enfim, são vários convênios que nós temos, que vamos construindo juntos este cenário que oferece segurança para que os meios privados de solução de controvérsias possam ser cada dia mais reconhecidos e utilizados. E nessa grande família inclusiva, né, multidisciplinar, com nossos diretores vindo, né, de diversos locais do Brasil e profissões de origens das mais diversas, nós, a nossa mesa, temos as nossas filiadas, como na nossa diretoria, né, Fiesp, o Câncer CBC, Camarb e tantas outras. Então, quando a gente escuta, né, a Lilian falar, não, mas a Fernanda e o Adolfo a Fernanda compõe o Conselho Superior da Fiesp e junto com o professor Adolfo, e sob a batuta do professor Kazuo Watanabe, né, acho que nós estamos no núcleo de mediação há mais de 6 anos dentro da Fiesp, acho que mais do que isso, o Pacto de Mediação é de 2014, acho que já faz uns 8 anos que estamos dentro da Fiesp. Câncer CBC da mesma maneira, Instituto de Engenharia, compusemos o conselho, enfim, todos juntos vamos construindo esse cenário brasileiro, né, que cada dia é mais forte e mais promissor, né, E aí, nesta grande família, né, eu também ocupo, né, a vice-presidência hoje para a mediação da Camarb, uma instituição que também nasce em 1998, nasce em Minas Gerais, mas tem caráter nacional, que possui escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Salvador, para além de Belo Horizonte. Então, a Camarb é uma instituição jovem, né, jovem de espírito, né? Ela tem muitos anos de história, mas ela é muito jovem de espírito. Então, ela oferece todo um serviço de administração com excelência e qualidade, tanto em arbitragem expedita, dispute board, vários comitês, área especialmente de energia, da construção, são 2 áreas, né, que são bem fortes dentro da Camarb, agronegócio crescendo muito, mas também a Camarb tem um viés pedagógico muito grande. É impossível falar da Camarb sem citar as competições, né? Nós acabamos de ter uma competição agora, a 12ª edição. Então, a Camarb hoje organiza a maior competição da América Latina de arbitragem e mediação e a 2ª maior do mundo. Então, é um momento em que todos nós nos reunimos, todas as instituições, para justamente divulgar, né, e fomentar e trazer esses jovens, né, para o nosso cenário. E é excepcional, são momentos inesquecíveis, que também trazem muito trabalho, mas que também trazem, né, muita recompensa. Então, para a gente falar dessa evolução de um cenário, eu quero só fazer uma referência especial, que para além de todos esses números e toda essa excelência que aqui veio trazida pela Ciesp-Fiesp, pela Câmara, né, e pelo Câncer CBC, há um trabalho muito forte, né? Há uma dedicação dos colaboradores, há uma paixão, um amor muito grande. Olha a Cristiane, né, quando a gente fala de amor e paixão, né? Então, é isso, Lilian, eu convivo com elas, né? E posso dizer, no meu lugar, também de mediadora,
que tive a oportunidade de atuar nas mais diversas instituições, da qualidade excepcional dos case managers e de tudo que a gente pode contar dentro das nossas instituições. Então, Adolfo querido, doutor Sérgio, já estamos recebendo agora o doutor José, aqui que está chegando. Quero novamente agradecer muito pelo convite, dizer que é uma honra representar aqui na qualidade de atual presidente, Adolfo foi nosso presidente também do CONIMA, e também trazer notícias sobre a Camarbe, ao lado das minhas queridas Lilian, Cristiane, doutor Sérgio, e de todos aqueles que nos acompanham. Devolvo a palavra, Adolfo, com os meus agradecimentos e estando à disposição. Obrigado, Fernanda, muito bom. Vou passar a devolver a palavra para o Sérgio. Obrigado pela sua apresentação, como sempre, excelente. Vou devolver a palavra para o Sérgio, que ele apresenta o Dr. José Semedo, que é um velho conhecido, um grande amigo. Obrigado, professor Adolfo. Eu vou então apresentar o Dr. José Semedo, que acaba de se juntar a nós. Já fizemos referência no início que teria um atraso devido a uma situação de última hora de índole também profissional, porque o que nós fazemos aqui também é profissional. Então, o professor José Lopes Semedo é professor em Direito, doutor em Direito, melhor dito, é advogado de profissão e também hoje exerce funções na Assembleia Nacional como deputado à Assembleia Nacional. Falar do professor José Lopes Semedo é um bocadinho falar da história da arbitragem angolana, porque se confunde muito com aquilo que é o professor José Lopes Semedo, é um dos mentores do estudo da arbitragem em Angola, como um dos primeiros, se não o primeiro professor de Direito de Comércio Internacional, e nesta cadeira o ensino da arbitragem também. A nível institucional também tem sob sua batuta a criação do primeiro centro institucionalizado de resolução de conflitos, que é o Centro Harmonia, e também trabalhou e tem trabalhado com o Ministério da Justiça na promoção e na divulgação dos métodos de resolução de conflitos e como não podia deixar de fazer aqui referência, é um dos impulsionadores, no Brasil se chamam os fundadores, os pais da lei de arbitragem. Aqui nós temos também o professor José Lopes Semedo como de facto um desses fundadores, para além da intervenção que teve e ainda vem tendo, quando em vez já com a advocacia não ativa, mas teve no início quando a criação da Ordem dos Advogados de Angola e neste capítulo também da resolução de conflitos e institucionalização da arbitragem. Professor, não vou roubar mais tempo, porque já vamos derrapados no nosso tempo. Eu vou passar então a palavra para o professor José Lopes Semedo para a sua preleção. Temos 15 minutos, mas se roubar mais um ou outro minuto, nós também não estaremos preocupados. Obrigado, professor. Muito obrigado a todos, indistintamente. Quero, em primeiro lugar, pedir sinceras desculpas pelo atraso. Como disse o Dr. Sérgio, estava num debate na Assembleia Nacional sobre um assunto em que a minha participação era quase que obrigatória, de modo que vim a correr para não perder muito deste debate. E consegui apanhar ainda bastante, embora tivesse tido algum problema técnico aqui no computador, mas eu ainda cheguei a ouvir, creio que é a doutora Lilian da CMA, creio que ainda ouvi. E serviu perfeitamente para poder enquadrar-me. Eu quero dizer-vos o seguinte: quando eu recebi o convite para participar neste seminário, fiquei muito satisfeito, mas ao mesmo tempo um tanto ou quanto triste, porque partilhar a experiência angolana com a brasileira é sempre muito bom. Aliás, depois de estar como docente desta cadeira aqui em Angola, em 6 anos, eu fui para o Brasil, em São Paulo, não me canso de dizer isto, onde aprofundei os meus conhecimentos neste domínio, tendo como orientador o professor Olavo Batista, que já é falecido, mas todo mundo sabe quanto este homem representava e representa ainda hoje neste domínio.
Então, e fiquei triste porque falar sobre a evolução das câmaras de mediação e arbitragem, e principalmente depois de ter ouvido alguns dos nossos companheiros a dizer que, por exemplo, a CAMCCBC existe desde 1979 e a CONIMA tem 24 anos, eu sinto-me pequeno para falar da nossa evolução aqui em Angola, porque, de facto, a experiência angolana neste domínio é muito diminuta, podemos dizer mesmo, diante de vocês, uma autêntica criança. Embora uma criança que esteja interessada em andar muito rapidamente, apesar dos tempos complicados que vivemos. Então, o que posso dizer-vos para compreenderem essa pequenez da experiência angolana em termos de mediação e arbitragem, eu tenho que fazer-vos um breve enquadramento histórico e legal. A mediação e, concretamente, a arbitragem em Angola, do ponto de vista legal, existe desde o tempo colonial, porque o Código do Processo Civil angolano, que ainda está em vigor, previa, no seu título 1º do livro 4º, o Tribunal Arbitral Voluntário. Previa, e está lá. Entretanto, o que é que acontece? Devido ao sistema político e econômico vigente em Angola, nunca ninguém se lembrou disto, até porque as empresas eram todas estatais, não havia aí praticamente empresas privadas, porque estávamos a viver um período de economia centralizada, então praticamente a arbitragem não era conhecida. Nós começamos a falar de arbitragem aqui em Angola em 1984, quando eu, finalista do curso de Direito, e outros, os nossos primeiros juristas formados em Angola, tivemos pela primeira vez a cadeira de Direito do Comércio Internacional e da Arbitragem Comercial Internacional, em 1984. Foi a primeira vez que nós ouvimos falar da arbitragem. Dali para frente, modéstia à parte, o ensino passou a enverdar por esse caminho graças a mim, porque eu comecei a dar aulas na Faculdade de Direito e peguei esta disciplina de Direito do Comércio Internacional e de Arbitragem Comercial Internacional. E a partir dessa altura nós fomos lecionando arbitragem em Angola, mas também por causa do sistema econômico e político não havia arbitragens. E isto porque, temos que reconhecer historicamente, a Lei Constitucional de 1975, foi a primeira lei constitucional, Angola ascendeu à independência em 1975, no seu artigo 44 dizia o seguinte: cabe em exclusivo, reparem bem, em exclusivo aos tribunais o exercício da função jurisdicional, visando a realização de uma justiça democrática. Eu creio que por ali ficamos, ou teremos ficado todos limitados, inclusivamente no pensamento, porque para nós o tribunal era simplesmente o único órgão capaz de realizar a justiça. Foi em 1992, vejam, em 1992, com a aprovação da Lei Constitucional de 92, que no artigo 125, número 3, fizemos constar isto. Podem ser criados, nos termos da lei, tribunais marítimos e arbitrais. E quando digo fizemos constar, foi porque eu participei na elaboração desta lei constitucional de 1992 e foi por impulso meu que este artigo 125 foi aprovado. Ou seja, para além dos tribunais, outros podem ser criados, nos termos da lei, tribunais marítimos e arbitrais. A partir daí, começou a nascer uma nova consciência. Surgiram resoluções pertinentes do Conselho de Ministros a incentivar a promoção da arbitragem, a incentivar o próprio Estado a participar na arbitragem, até que, em 2003, aprovamos, então, a Lei da Arbitragem Voluntária, a Lei 16/03. Nessa altura, como disse o Dr. Sérgio Godinho,
Fizemos um esforço muito grande. Eu era, na altura, o vice-presidente da Ordem dos Advogados da província de Luanda. Fizemos algumas viagens particulares à CCI de Paris, à LCIA, ao CRA em Lisboa, e apresentamos ao ministro, então ministro da Justiça, o Dr. Paulo Chipilica, uma proposta de criação. Na verdade, a nossa proposta era de criação de um centro de arbitragem junto à Ordem dos Advogados. Mas, por razões que não adianta aqui estar a escalpelizar, o Ministro da Justiça entendeu de modo diferente, convocou-nos todos, transformou-nos em membros de uma comissão da Justiça, do Ministério da Justiça, para elaborar a lei da arbitragem. Felizmente, quando foi aprovado, quando foi levado à Assembleia do Povo, na altura, ele convidou-me para ir apresentar e defender a lei perante a Assembleia. Foi na Constituição de 2010, também sob influência minha, tenho que dizer isso, desta parte, em que fizemos constar e fomos convencer os deputados, na altura, a aceitar a redação do artigo 174, que diz, número 4, que diz o seguinte: formas de composição extrajudicial de conflitos, bem como a constituição, organização e competência e funcionamento dos órgãos extrajudiciais de resolução de conflitos. Foi a partir da Constituição de 2010 que a arbitragem ganhou mais um impulso. E tenho que sentir muito feliz porque foi com a minha participação que isto veio ao de cima. Posteriormente, em 2016, foi criada a Lei de Mediação e Conciliação de Conflitos, a Lei 12/16, que, felizmente, prevê as normas sobre a constituição, organização e procedimento da mediação e conciliação, enquanto métodos de resolução alternativa de conflitos. Nessa lei sobre a conciliação, já se vê, em termos de modalidades, livre prestação de serviços por mediadores, digamos, particulares, como meros prestadores de serviços. Embora haja também a forma institucionalizada de mediação, seja através de órgãos públicos, seja através de órgãos privados. Quer dizer, a lei de mediação prevê que qualquer pessoa que esteja no uso pleno dos seus direitos cívicos e políticos possa ser mediador, embora tenha direitos e deveres muito específicos. Mas prevê também a realização da mediação institucionalizada, através de órgãos públicos, centros públicos de mediação e através de órgãos privados, sendo que qualquer um destes órgãos, públicos ou privados, são supervisionados pelo organismo da administração pública responsável pela resolução extrajudicial de conflitos, que nós chamamos aqui Direção Nacional de Resolução Extrajudicial de Conflitos, que hoje, muito assertivamente, é dirigida pelo nosso colega, Dr. Sérgio Godinho. Não deixo de repetir, não me canso disso, foi finalmente encontrada a pessoa certa para o momento certo nesta matéria, porque precisamos, de facto, de promover e divulgar estes métodos alternativos de resolução de conflitos. Portanto, ele é o nosso patrão neste domínio. Agora, qual é a situação que vivemos atualmente? É uma situação que não é muito agradável ainda. Por quê? Porque ainda persiste uma visão tradicional segundo a qual a justiça reside nos tribunais estatais. Esta é uma visão que vem de longe, aliás, se recordarem, vem de uma consagração no texto constitucional de 1975, quando nós ascendemos à independência. As coisas foram mudando, mas há um passo que, não direi de camalhão, mas muito lentamente, porque também temos que dizer que havia uma componente psicológica, porque as pessoas olham para o tribunal como algo que é o princípio e o fim de tudo em matéria de justiça. Ainda ontem, na Assembleia Nacional, durante a minha intervenção, propus que começássemos a ter uma nova noção e cultura de justiça, porque a mentalidade coletiva das pessoas ainda é nesse sentido.
A justiça é que tem a última palavra. Eu até pergunto, em jeito de brincadeira, a justiça pode ter a última palavra, mas quem é que tem a primeira palavra? Quem tem a primeira palavra deve ser as partes que estão em conflitos, não é? Então, precisamos de trabalhar nesse sentido, porque também é verdade que há pouco conhecimento sobre os métodos alternativos de resolução de conflitos. Muito pouco. Mesmo entre nossos colegas juristas, mesmo entre nossos professores de direito, mesmo entre os nossos magistrados. Há muito pouco conhecimento sobre isso. De modo que, neste momento, até hoje foram criados 6 centros, mas temos que dizer, em bom da verdade, que em funcionamento só existem 3. É o CREL, o Centro de Resolução Judicial de Conflitos do Ministério da Justiça, tutelado diretamente pelo nosso colega Sérgio Godinho. É o Harmonia, que eu criei, foi o primeiro centro privado de resolução de conflitos, e é o CAIA. São estes 3 centros que funcionam e manda a honestidade intelectual reconhecer que, de forma ainda muito tímida. Está conosco o Dr. Savoy, que colabora intensamente conosco no Harmonia. Sabemos muito bem que ainda não estamos a uma velocidade desejável. Fico, entretanto, mais animado, porque vi dos slides que foram apresentados, os quadros foram apresentados, que durante vários anos, não me lembro se é com o NIMOS ou com o CMA, que durante os primeiros anos, e uns bons primeiros anos, os processos andavam em volta de 1, 2, 3, 4. Isto anima-me um pouco, mas não me pode deixar de bater na tecla que nós temos que andar mais rapidamente. E então, nesse sentido, o Harmonia está fortemente engajado. É verdade que existem outros centros públicos, como, por exemplo, a Inspeção Geral do Trabalho, para conflitos laborais, o INADEC, que é o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor para conflitos do consumo, mas precisamos de andar muito mais rapidamente. O que é que temos que fazer? Estamos nós a fazer. Temos que começar a formar as pessoas. Formar pessoas neste domínio. Neste momento, por exemplo, a Harmonia está com um programa de formação. Temos um ciclo de conferências que vai iniciar em Luanda, na Universidade Gregório Semedo, e em outras 4 províncias, designadamente no Lubango, primeiro no Ambo, está no centro do país, no Ambo, no Lubango, no Namibe, e depois aqui na minha província, perto de Luanda, no Bengo. No sentido de darmos a conhecer à sociedade a existência de centros alternativos de resolução de conflitos, de que os conflitos não são resolvidos exclusivamente pelos tribunais, até mesmo por causa dos problemas todos que temos. Essas são ações de promoção, mas nós temos também ações de formação. Na semana passada conseguimos montar 2 cursos, um de mediação e outro de arbitragem, que esperamos, depois desse ciclo de conferências, que começa agora no dia 19, na Universidade de Gregório Semedo, partirmos para determinadas províncias. O Dr. Sérgio Godinho está convidado e ele já aceitou para participar conosco nesta viagem enquanto representante do Ministério da Justiça, mas para nós tanto faz que seja como representante do Ministério da Justiça ou como um amigo da arbitragem. Creio que a senhora secretária de Estado está a ouvir-me relativamente a isto. Por favor, não arranje nenhum programa impeditivo aí para o Dr. Sérgio Godinho, porque ele está comprometido aí conosco para essas províncias. Portanto, é um pedido que lhe faço muito encarecidamente. Para terminar, gostaria de dizer-vos o seguinte: não posso apresentar-vos, infelizmente, ainda casos tratados pela Harmonia, embora já existam.
embora já exista. Nós já tivemos, creio que, um caso, vamos ser humildes, um caso que foi de mediação, que foi resolvido muito brilhantemente pelo Dr. Carlos Savoy. Um conflito, vejam só, um conflito que durava 5 anos, em 2 dias, creio com 3 sessões ou coisa parecida, o problema foi resolvido. Isso é prova da eficácia dos métodos alternativos de resolução de conflitos relativamente aos órgãos judiciais. Mas dizer-vos somente que, em relação à harmonia, nós temos uma organização mais ou menos parecida. Nós temos um Estatuto de Harmonia, que está em Diário da República, contém os seus regulamentos, tem a apresentação da estrutura do centro. E aqui eu gostaria de dizer-vos o seguinte: embora a filosofia seja a mesma, mas nós temos uma estrutura um pouco diferente. Nós temos um conselho de administração do Centro Harmonia, mas o centro é integrado por 3 subcentros, chamemos assim. Há um subcentro de estudos e promoção dos métodos alternativos de resolução de conflitos, porque eu parto do princípio que nós temos que divulgar isso. Nós temos que dar a conhecer à sociedade que existem outros métodos para além do método judicial, quiçá mais eficazes. Temos que fazer isso. Esse é um esforço que eu tenho estado a fazer com o Ministério da Justiça ainda antes da criação do CREL. Aliás, o CREL surgiu nessa sequência. Temos que fazer esse esforço para formar e divulgar os métodos alternativos de resolução de conflitos e a existência de centros para estes efeitos. Temos um centro de mediação e conciliação, subcentros, digamos assim, e um subcentro de arbitragem. Aquilo que alguém terá de atenção eram as várias secretarias. Nós, se calhar por defeito meu, porque eu sou muito estruturalista, e estruturei isto em subcentros, na perspectiva que estes centros vão ganhar corpo, vão ganhar volume de trabalho e vão se tornar autónomos dentro ou semi-autónomos dentro do Centro Harmonia. Para além disso, temos um código de ética e de integridade institucional, porque nós queremos que todos os mediadores, todos os árbitros que integrem pelo menos as nossas listas estejam comprometidos conosco em relação aos 10 princípios que constam do nosso Código de Ética e de Integridade Institucional. Não é nada excepcional, porque nós, para fazermos isso, fomos analisar, fizemos estudos comparados de vários códigos, mas sintetizamos isso em 10 mandamentos, 10 mandamentos do Harmonia. Quero dizer, para terminar, que também temos 2 tabelas de honorários. O Dr. Savoy ajudou-nos muito nisso. Uma tabela de honorários para a mediação e a conciliação e uma tabela de honorários para a arbitragem. Sendo que, é importante dizer isso, os honorários são geridos pelo centro, exatamente para evitar aquela dose do subjetivismo e às vezes até de um pouco de honestidade a menos na negociação de honorários entre os árbitros e as empresas e as pessoas. Quer dizer, se a empresa é muito grande, eu cobro por um processo idêntico este valor. Se a empresa é grande mesmo demais, cobro um valor superior, quando trabalha o mesmo. Então, neste caso, o centro é que controla os honorários, mediante esta tabela, que é pública, é conhecida e fornecemos pontualmente às pessoas para terem conhecimento disso. O centro recebe e faz o pagamento aos árbitros e aos mediadores, evitando exatamente eventuais negociatas que possam existir. Eu ouvi dizer que fui informado que estamos com o Dr. Savoy a de me confirmar isso. Fui informado que entraram mais 2 ou 3 processos. Eu mesmo fui contactado por causa de um outro. Portanto, estamos a crescer e oxalá um dia possamos dizer que estamos com estes números todos de processos que ouvimos por aí. Finalmente, eu quero agradecer-vos mais uma vez, pedindo desculpas pelo meu atraso e por não ter apresentado o centro como vi ali, porque hoje ainda não temos praticamente nada para apresentar. Mas, como dizem ali no Brasil, me aguardem que estamos vindo. Muito obrigado a todos, principalmente pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Semedo, pela sua brilhante
preleção, aliás. Não diga. Igual a todas as outras que foram aqui muito bem apresentadas. Estamos, infelizmente, com uma derrapagem de tempo muito grande, estamos atrasados mais de 43 minutos. Nós não vamos roubar mais tempo, vamos de imediato passar para o segundo painel, que será moderado. Sim, professor Sérgio, peço desculpas a todos. Eu vou ter que me retirar por uma razão também ponderosa, porque aproveito até para dizer-vos, estou com uma surpresa na Universidade de Gregório Semedo. Descobriram que este ano faço 50 anos de atividade docente, a universidade faz 17 anos, eu fui o fundador, fui o reitor durante 13 anos e quiseram esconder-me um programa de outorga do título de honoris causa amanhã, e como não podiam ter a cerimónia sem o meu discurso, eu tenho que ir para lá agora para preparar o evento da manhã. Por isso, eu peço-vos desculpas, vou ter que me ausentar. Mas eu estou convosco. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. E merecida honra. Então, eu dizia que vamos então passar para o segundo painel de imediato. O segundo painel terá